Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do segundo ano. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula de matemática comigo, professor Manuel. Vamos lá. Damos início nesta aula ao capítulo 8, capítulo de matrizes e determinantes. Nesta aula, vamos abordar as representações de uma matriz e alguns casos especiais de matrizes, certo? Aqui a gente tem dois casos especiais que já a gente vai ver melhor esses casos, beleza? Vamos seguir. Matriz. Em matemática, tabelas que apresentam dados numéricos dispostos em linhas, filas horizontais e colunas, filas verticais, são denominadas matrizes. Uma matriz pode ser escrita entre colchetes ou entre parênteses, certo? Eu prefiro entre colchetes, mas pode ser colocadas entre parênteses, ok? Então, como a gente define ela aqui? Ó, a gente define-se matrizes M por N, é assim que a gente lê, certo? Uma tabela com M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Ou seja, primeiro aqui sempre vai vir um número de linhas daquela matriz. Segundo aqui sempre vai vir um número de colunas, certo? Esse M são as linhas e esse N são as colunas, certo? E por que aqui é M vezes N elementos? Porque, por exemplo, aqui nesse primeiro caso, a gente tem uma matriz 2 por 3, ou seja, duas linhas e 3 colunas, certo? Se eu pegar 2 vezes 3, 6. Essa matriz tem quantos elementos? 6 elementos. Por isso que aqui o número de elementos da matriz vai ser o número de linhas vezes o número de colunas, que aí eu vou obter o total de elementos daquela matriz. Entenderam? Então é isso. Aí vamos aqui aos outros tipos de matriz. A gente tem aqui uma matriz, ó, 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Também tem quantos elementos? 6 elementos. Nesse quarto caso, a gente tem uma matriz coluna, certo? Com 3 linhas e uma coluna, ou seja, uma matriz 3 por 1. 3 vezes 1, 3. Tem quantos elementos? 3 elementos. E aqui a gente tem uma matriz 2 por 2, certo? Então é isso. Vamos seguir. Bom, a gente já definiu o que são matrizes, né? Vamos ver aqui mais esses três exemplos. A gente já sabe, né, que aqui a gente vai ter o quê? Uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, certo? Aí, nesse caso B e nesse caso C, a gente tem dois casos especiais de matrizes que a gente vai ver melhor já já. No exemplo B aqui, a gente tem uma matriz coluna. Por quê? Porque os elementos dessa matriz estão dispostos em uma só coluna. Ou seja, se os elementos estão dispostos em uma só coluna, eu vou ter uma matriz coluna. Nesse caso C aqui, vocês percebem que os elementos estão dispostos em uma só linha. Se os elementos estão dispostos em uma só linha, eu vou ter uma matriz o quê? É óbvio, né? Uma matriz linha, certo? Então a gente tem esses dois casos especiais. Matriz coluna, os elementos estão em uma só coluna. Matriz linha, seus elementos estão em uma só linha, beleza? Bem simples, né? Matriz, representação genérica de uma matriz. Ou seja, a gente vai estabelecer melhor como vai ser nossas representações de matrizes. Vamos lá. Os números que compõem uma matriz são chamados de elementos ou termos, certo? Aqui, ó, a gente tem uma matriz aqui 4 por 3. Então, todos esses números aqui são elementos dessa matriz, ou termos. Eu prefiro elementos, certo? Em uma matriz, cada elemento ocupa uma posição definida por certa linha e por certa coluna nessa ordem, certo? Sempre primeiro a gente vai ver a linha em que aquele elemento está e depois a coluna, certo? Primeiro a gente analisa a linha, depois a coluna, beleza? Porque, vejamos aqui, ó, a gente tem aqui o 2 aqui, ó, na primeira linha, certo? E na primeira coluna. O 5 aqui continua na primeira linha, só que na segunda coluna. O 3 aqui continua na primeira linha, só que na terceira coluna. Isso acontece porque uma hora ou outra a gente vai precisar localizar esses elementos. Como é que a gente vai localizar esses elementos? Pela linha e pela coluna que aquele elemento
ocupa na matriz. Entenderam? Por isso é bom a gente saber localizar esses elementos, ok? Ainda sobre representação de uma matriz e sobre localização dos elementos de uma matriz, certo? Vamos lá. Genericamente, cada elemento de uma matriz pode ser representado pelo símbolo A e J, em que I indica a linha e J indica a coluna ocupadas por ele. Ele é aquele elemento. Portanto, A32, certo? A gente lê assim, ó. A32 é igual a 16, certo? Esse A, a gente não lê A32, a gente lê A32, porque esse elemento aqui vai estar o quê? Na terceira linha, ó. Vamos lá. Primeira, segunda, terceira linha, ele vai estar aqui na terceira linha e na segunda coluna. Primeira e segunda coluna, ou seja, 16 está aqui na terceira linha e na segunda coluna. É assim que a gente localiza os elementos. Vamos ver esses outros elementos aqui, ó. O elemento 5. A gente pode ver aqui, ó, que o elemento 5 está na primeira linha e na segunda coluna. Por isso ele vai ser, ó, ele vai estar representado assim, ó. Ele vai ser equivalente ao elemento A12, certo? Ou seja, o elemento A12 é igual a 5. Por quê? Porque o 5 está na primeira linha e na segunda coluna. Já que, ó, o zero está na segunda linha e primeira coluna. Então, o zero vai ser igual ao A21. Por quê? Porque o zero está na segunda linha, primeira coluna. Ok? Nosso terceiro elemento, finalizando aqui. O raiz de 2 está aqui, né? O raiz de 2 está em que linha? Na quarta linha. Em que coluna? Terceira coluna. Ou seja, ele vai ser equivalente ao elemento A43, certo? Ou seja, A43 vai ser igual a raiz de 2. Por quê? Porque o raiz de 2 está na quarta linha, terceira coluna. A gente vai usar já essas representações aqui de cada elemento, que é como a gente localiza esses elementos, que são esse A12, esse A21, esse A43, vai representar um elemento daquela matriz, e a gente vai usar essas representações já. Vamos seguir. Um pouco mais sobre representações de matrizes aqui. Uma matriz A é representada por A igual a AJ M por N. M é o número de linhas e N é o número de colunas. Isso é a linha daquele elemento, J é a coluna daquele elemento, certo? Em que I maior ou igual a 1 e menor ou igual a M. Isso aqui, ó, quer dizer que necessariamente em uma matriz a gente precisa ter pelo menos um elemento, ou seja, não existe uma matriz vazia, certo? Pelo menos um elemento aquela matriz deve ter. Aí esse I aqui vai variar, ó, de 1 até o número de linhas que aquela matriz tiver, certo? Mesma coisa aqui para coluna, certo? Se eu vou ter pelo menos um elemento, eu vou ter um elemento em uma linha e em uma coluna, certo? Então, por isso que as linhas e as colunas variam de 1 em diante, certo? Então, o número de colunas aqui, o J, que indica a coluna, ele vai variar de 1 até o número de colunas daquela matriz, certo? Aí aqui, ó, com I e J pertencente ao conjunto dos números naturais, assim a matriz A do tipo M por N pode ser representada por M, número de linhas, e N, número de colunas. Isso aqui é uma matriz genérica, certo? Isso aqui ela pode representar qualquer matriz, beleza? Aí, no caso aqui, porque eu não defini um limite para esse M e nenhum limite para esse N. Por isso que eles crescem aqui indefinidamente aqui, ó, para baixo e indefinidamente aqui para direita, certo? Porque essa matriz aqui não tem limite de elementos. Essa daqui eu fiz com limites de elementos, certo? Nossa representação aqui, ó, matriz A igual a A e J, 3 por 2, ou seja, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, aqui, ó, esse I vai variar de 1 até 3 e esse J vai variar de 1 até 2, certo? Então vamos ver aqui como é que fica essa distribuição. Ó. O A11 vai estar na primeira linha, primeira coluna. O A12 vai estar na primeira linha e segunda coluna. Agora aqui na segunda linha. O A21 vai estar na segunda linha, primeira coluna. O A22, primeira linha, segunda coluna.
Bem simples, né? O A31, terceira linha, primeira coluna. O A32, terceira linha, segunda coluna. Aí aqui eu pergunto, ó, nesse A32, quem é o I? O I é o 3. Quem é o J? O J é o 2, porque o I representa a linha daquele elemento e o J representa a coluna daquele elemento. Certo? A gente vai usar já já isso aqui para a gente resolver alguns probleminhas. Vamos seguir. Bom, a gente tem aqui nosso primeiro exemplo, né? Escreva a matriz A igual a e J 2 por 3, ou seja, uma matriz com duas linhas e três colunas, na qual os elementos dessa matriz, né, são determinados por essa lei de formação aqui, ou seja, o A e J é igual a o I mais 2J, ou seja, a gente vai obter cada elemento daquela matriz através dessa lei de formação da matriz aqui. O primeiro passo é montar essa matriz genérica, certo? Essa matriz genérica é esta daqui, que a gente vai fazer. Se A, ela vai ter os elementos A11, A12, né? Primeira linha, segunda coluna, e o A13, primeira linha, terceira coluna, e A21, A22 e A23. Formato da nossa matriz, né? Duas linhas, três colunas. Vamos colocar aqui dentro do colchete, certo? Aí a gente tem que calcular nossos elementos. Como é que a gente vai calcular? A partir dessa lei de formação aqui. Então vamos calcular aqui nosso primeiro elemento, que é o A11. Quem é o I aqui? O I é 1. Então a gente vai substituir esse I aqui por 1 mais duas vezes o J. Quem é o J nesse caso? O J é 1. Então a gente vai substituir o J por 1 aqui. Então nosso A11 vai ser igual a 1 mais 2 vezes 1, 2. Nosso A11 vai ser igual a 3. Calculado nosso A11. Vamos aqui o nosso próximo elemento. Vamos continuar na mesma linha, só que na segunda coluna. O A12 vai ser igual a... Quem é o I aqui? O I nesse caso é o 1, que é a linha. Mais 2 vezes o J. Quem é o J? 2. Então vai ser 2 vezes 2. Nosso A2 vai ser igual a 1 mais 2 vezes 2, 4. A gente soma agora. 4 mais 1, 5. A gente já encontrou o valor do nosso A12. Agora vamos calcular o nosso A13. Continuando na primeira linha ainda. Vai ser, quem é o I aqui? 1 mais 2 vezes o J. Quem é o J? 3. Então nosso A13 vai ser igual a 1 mais 2 vezes 3, 6. Nosso A13 vai ser igual a 7. A gente já calculou o nosso outro elemento. Vamos agora para a segunda linha. Vamos ter aqui o nosso A21 vai ser igual a... Quem é o I? O I é 2 mais 2 vezes o J. Quem é o J? 1. Vamos mais rápido agora, né? Igual a 2 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então nosso A21 vai ser igual a 4. A gente já tem nosso outro elemento. Agora nós vamos para o nosso A22, né? Que é o próximo elemento aqui. Quem é nosso I aqui? 2 mais 2 vezes nosso J. Quem é nosso J? 2. Então nosso A22 vai ser igual a 2 mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. A gente já tem nosso outro elemento aqui. Agora vamos ao nosso A23. Quem é o nosso I? Nosso I é o 2 mais 2 vezes o nosso J. Quem é o nosso J agora? 3. Então nosso A23 vai ser igual a 2 mais 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. A gente já tem nosso outro elemento. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nossos 6 elementos. Agora sim a gente pode montar nossa matriz A. Nossa matriz A vai ser... Quem é o nosso A11? 3. Quem é o nosso
A1, 2, 5. Aqui é o nosso A1, 3, 7. Aqui é o nosso A2, 1, 4. Aqui é o nosso A2, 2, 6. Aqui é o nosso A2, 3, 8. Está formada a nossa matriz do nosso primeiro exemplo. Beleza? Matriz, igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B são matrizes iguais quando são de mesmo tipo e todos os elementos correspondentes são iguais. Vamos aos exemplos. Nesse primeiro exemplo, a gente tem duas matrizes iguais. Essa aqui vai ser nossa matriz A e essa outra aqui vai ser nossa matriz B. Aí é notório essa igualdade, né? Porque, ó, esse elemento aqui, o seu correspondente vai ser o 1. E o A11 é igual ao B11, certo? Esses dois elementos aqui são iguais. Menos 3 igual a menos 3, que é seu correspondente aqui. E a gente tem que observar sempre o seu correspondente, também são iguais. 7 é igual ao seu correspondente 7, menos 4 é igual ao seu correspondente menos 4. Isso aqui, obviamente, essas duas matrizes A e B são iguais, certo? Agora, nesse segundo caso, nem todos os elementos são iguais. Elas são do mesmo tipo, né? Isso aqui é uma matriz 2 por 2, essa aqui também é uma matriz 2 por 2. Mas se seus elementos, se alguns dos seus elementos, ou pelo menos um dos seus elementos, não são iguais, essas matrizes já vão ser diferentes, certo? Aqui, ó. O 1 é igual ao seu correspondente 1, mas o menos 3 é diferente do seu correspondente 7. Então, bastava esse menos 3 aqui para me dizer que essas duas matrizes são diferentes, certo? Mas vamos seguir. O 7 é diferente do seu correspondente menos 3 aqui. Então, a gente já tem dois elementos correspondentes diferentes, certo? O menos 4 é igual ao seu correspondente menos 4, mas a gente tem esses dois outros elementos correspondentes que não são iguais. Então, essas duas matrizes deixam de ser iguais, elas vão ser matrizes diferentes. No entanto, elas vão ser do mesmo tipo. Qual é o tipo? 2 por 2, ok? Nosso exemplo agora é de matrizes iguais. Vamos lá. Determine os números reais P e Q de modo que as matrizes sejam iguais nesse caso, né? Para que elas sejam iguais, seus elementos correspondentes devem ser iguais. Só que a gente tem essas incógnitas. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar um sistema. Esse P mais Q tem que ser igual a quanto? Aqui elemento ao 6, né? Que é seu correspondente. Certo? E a gente tem essa outra equação aqui. 3P menos 2Q, que é igual a que elemento com esse correspondente? 3, certo? Então a gente tem aqui montado um sistema, certo? Vou colocar aqui nosso primeiro sistema, beleza? Aí como é que a gente vai encontrar os valores de P e Q? Resolvendo esse sistema, certo? O melhor jeito da gente resolver esse sistema aqui é pelo método da adição. Só que nesse método da adição a gente tem que ter elementos que se cancelem, certo? Elementos de sinais opostos. Só que a gente não tem aqui, certo? Porque esse Q aqui não dá para cancelar com esse menos 2Q aqui se a gente somar. Então, por isso, a gente vai multiplicar essa primeira equação por 2 e depois somar com essa outra aqui. Porque quando eu multiplicar aqui o 2, 2 vezes Q vai ter 2Q. 2Q com menos 2Q vão se cancelar. Aí a gente primeiro obtém aqui nosso próximo sistema, depois que eu multiplicar essa equação por 2. Então vamos multiplicar. Quando eu digo multiplicar por 2, eu tenho que multiplicar todos os elementos dessa primeira equação. 2 vezes P, 2P. 2 vezes Q, 2Q. 2 vezes 6, 12. A de baixo a gente não vai multiplicar, a de baixo a gente só repete. 3P menos 2Q, que é igual a 3, certo? A gente tem nosso novo sistema aqui, certo? Não importa, continua a mesma coisa, a gente só multiplicou a nossa primeira equação, certo? Aí agora sim a gente consegue resolver pelo método da adição. A gente vai somar essas duas equações, como dá pra gente perceber, 2K positivo com 2K negativo se cancelam, certo? Então isso aqui vai ser igual a zero.
Posso até colocar aqui mais 0 já. 2P mais 3P vai ser igual a 5P, certo? 12 mais 3, 15. Então a gente vai ter 5P igual a 15, logo P vai ser igual a 15. 5 que estávamos explicando, P vai dividir no 15. Então nosso P vai ser igual a 15 dividido por 5, 3. Então a gente já encontrou o valor do nosso P, né? Nosso P é igual a 3, certo? Agora a gente tem que encontrar o valor do nosso Q. Então a gente vai usar essa primeira equação aqui para encontrar o valor do nosso Q, porque a gente já tem o valor do nosso P, então a gente repete ela aqui, ó. O P mais Q tem que ser igual a 6, né? O P a gente já tem, o P é 3, então a gente substitui o P por 3. Tem que ser mais Q, tem que ser igual a 6. Então Q vai ser igual a 6. O 3 que estava positivo passa para o outro lado, negativo. Então nosso Q vai ser igual a 3 também, né? Então nosso Q e nosso P nesse caso são iguais a 3. Então está resolvido nossas equações aqui, e a gente já encontrou o valor de P e o valor de Q, que era o que a nossa questão queria, certo? P igual a 3 e Q igual a 3, correto? Voltando aqui às matrizes especiais. A gente já viu, né, a matriz coluna, seus elementos vão estar dispostos em uma só coluna, então a gente vai ter uma matriz coluna. Matriz linha, seus elementos vão estar dispostos em uma só linha. Então a gente vai ter uma matriz linha. Agora aqui, uma matriz com todos os elementos iguais a zero é denominada matriz nula. Exemplo, aqui, ó, a gente tem uma matriz do tipo 3 por 2, ou seja, 3 linhas, 2 colunas, que é uma matriz nula. A gente também pode indicar, ó, é uma matriz nula, a gente pode indicar a matriz como 0, 3, 2. Então a gente já vai entender que, se a gente ver essa representação aqui, a gente já vai entender que é uma matriz nula com 3 linhas e 2 colunas, com todos os seus elementos iguais a zero, certo? Bem simples, né? Mais um tipo especial, nossa matriz quadrada. Chama-se matriz quadrada aquela matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Exemplo, aqui ó, na matriz A, 2 por 2, ou seja, 2 por 2, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então eu tenho o quê? Uma matriz quadrada 2 por 2. Ou simplesmente matriz de ordem 2, certo? Se vocês verem aí nas questões, uma matriz de ordem 2 quer dizer que é uma matriz 2 por 2 quadrada, certo? Vamos seguir. As matrizes quadradas apresentam elementos que formam o que chamamos de diagonais, certo? Aí a gente vai ter a diagonal principal e a diagonal secundária. Ou seja, os elementos que estiverem aqui na diagonal da esquerda para a direita vão ser os elementos da diagonal principal. Os elementos que estiverem nessa outra diagonal aqui, da direita para a esquerda, vão ser os elementos da nossa diagonal secundária, certo? A gente vai usar isso muito mais tarde, certo? Então, vocês já irem identificando isso, a diagonal principal e a diagonal secundária de uma matriz, ok? Agora aqui, matriz diagonal, certo? Matriz diagonal, não é diagonal de uma matriz, certo? É uma matriz do tipo diagonal. É toda matriz quadrada em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero, ou seja, necessariamente a gente tem que observar se a matriz é quadrada. Depois a gente observa se os elementos que não estão na diagonal principal são iguais a zero. Se esses dois quesitos forem comprovados, a gente vai ter o quê? Uma matriz diagonal, certo? Não é a diagonal de uma matriz, vamos lá. A gente tem aqui os elementos da diagonal principal, certo? 3 e o menos 2. E os demais elementos são iguais a zero. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma matriz diagonal. Nesse segundo caso aqui também, ó, a gente tem todos os elementos aqui da diagonal principal, os demais são iguais a zero. Então, a gente também tem uma matriz diagonal. Aqui, essa matriz aqui é quadrada, é uma matriz diagonal e também é uma matriz
nula, certo? Os elementos da diagonal estão aqui, também são iguais a zero, mas os demais, como os demais também são iguais a zero, a gente pode considerar ela também uma matriz diagonal. Mesma coisa aqui no quarto caso e mesma coisa aqui no quinto caso, ok? Então a gente já sabe identificar uma matriz diagonal. Vamos seguir. Agora nós temos a matriz identidade ou matriz unidade. Mas a gente vai usar mais, a gente vai ver mais, é matriz identidade, certo? Então, matriz identidade de ordem n, indica-se IN, é toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1, certo? E n aqui, por exemplo, se for I3, quer dizer que é uma matriz 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. E é uma matriz de identidade porque todos os seus elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, a gente tem três tipos de matriz de identidade aqui, né? Uma I2, ou seja, uma matriz 2 por 2, em que todos os elementos da matriz não, da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0, certo? Aqui a gente tem um I3, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais iguais a 0. E 4, mesma coisa, né? Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0, certo? Ou seja, aqui no enunciado, o enunciado não elucidou que esses outros demais elementos têm que ser igual a 0, porque ele já determinou bem aqui, ó, que a matriz tem que ser uma matriz diagonal, certo? Se é uma matriz diagonal, eu vou ter os elementos da diagonal principal e os demais iguais a 0. Necessariamente aqui na matriz de identidade, os elementos da diagonal têm que ser todos iguais a 1. Então ficou bem estabelecido aqui essa definição de matriz identidade, ok? Essas matrizes identidade aqui vão ser muito importantes quando a gente for calcular a matriz inversa de outra matriz, certo? Elas vão ser muito importantes. Então, é legal a gente ir identificando esse tipo de matriz identidade, certo? Ela vai ser muito usual para a gente encontrar a inversa de uma matriz. Só relembrando, uma matriz identidade é uma matriz diagonal em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Estão aqui nossos exemplos, certo? Meu muito obrigado a todos os alunos online presentes nessa aula virtual. Até breve. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tchau. Valeu!